venha pactuar nossos corações e realizar milagre nessa noite. E assim nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa noite eu gostaria de cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo o Senhor por mais esta oportunidade que Ele me concede. Eu confesso que eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. O Senhor me chamou para ministrar um louvor, mas eu tenho uma paixão muito grande pela palavra. O meu prazer é ministrar a palavra do Senhor. Eu amo meditar nela dia e noite. Amo me dedicar ao meu Deus, ao meu prazer estar na presença dEle. Principalmente quando eu estou no santuário dEle. Eu confesso que eu, como o salmista Davi expressa, alegro-me sempre em estar na casa do Senhor. O prazer para mim. Poder adorar o meu Deus, poder exaltar o meu Deus e juntamente com a igreja amada. O povo santo, lavado, remido, que vai morar no céu. Eu louvo o Senhor, eu vim, confesso que passei uma semana aqui, uma semana um pouquinho difícil. O Heleno foi, como é que se diz, testemunho que Deus fez. Segunda-feira ele estava lá juntamente conosco em Cidade de Deus. Eu não estava nem falando, igreja. Eu estava praticamente suspirando, a minha voz não saía. Tem quase um mês que meu ouvido ele está tampado. E na segunda-feira eu liguei para minha irmã, falei com ela que eu não estava muito bem, que meu ouvido estava bem tampado, uma tosse que não passa. E ela falou: Mary, ora ao Senhor, porque isso não provém de Deus. Amém, eu orei ao Senhor, mas a gente assim ouve as coisas, às vezes não dá muito crédito, né? E eu cheguei lá em Cidade de Deus, os irmãos me pediram para dar uma saudação, e eu falei que eu não estava bem, que a igreja orasse por mim. E para a honra e glória do nosso Deus, deram uma oportunidade ao evangelista Heleno para fazer um louvor. Não estou falando para a honra dele, porque eu sei que ele é maduro para ouvir e receber isso, mas para a honra e glória do nosso Deus, quando ele, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele levantou uma jovem, a jovem Daniela de Cidade de Deus, para tocar na minha garganta, e ele foi e me ungiu. Irmãos, foi igual me ensine hoje, foi instantâneo, os meus ouvidos destamparam na hora. E ele estava cantando exatamente o hino, tocou-me, ele acabou de cantar, e eu fui lá correndo, peguei o microfone e cantei. Tocou-me com uma voz que eu não tinha já há muito tempo. Esse é o nosso Deus, é o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que faz presente neste lugar, é o Deus que vai operar milagre, é o Deus que vai, aleluia, operar com salvação, com transformação, com mudança, porque como o irmão Paulo já disse que ele é o Deus da família, ele ama a família, ele, aleluia, ele tem prazer na família, ele tem prazer na sua vida, porque você é o projeto mais extraordinário de Deus. E orando ao Senhor, desde que o presbítero Paulo me pediu, a igreja pode se sentar? Desde que o presbítero Paulo me pediu para eu poder trazer uma palavra na quarta-feira, eu estava clamando ao Senhor, porque tudo que eu faço, eu peço a direção do meu Deus, eu não faço nada de mim mesmo. Eu não tenho nem por que fazer de mim mesmo, porque eu mesmo não sou nada. Mas aquele que habita em mim, ele é tudo, ele pode tudo, ele faz tudo conforme ele quer, da maneira que ele quer. E eu pedi ao Senhor uma palavra, eu falei: Deus, vamos levar para a tua igreja. Eu não quero levar nada de mim mesmo, eu quero que o teu Espírito Santo venha agir, venha falar. Porque o Senhor, quando fala, quando o Senhor está no negócio, algo tem que acontecer. E Deus, ele me fez, ele trouxe à minha memória uma palavra. Eu tive o prazer de ministrar essa palavra lá em Marcília de Noronha. E o Senhor falou comigo: é essa palavra, só que eu vou te levar com uma direção diferente. E eu falei: amém, eis-me aqui, meu Deus, então vamos lá. A palavra que eu tenho para você nesta noite é uma palavra de salvação. Eu até questionei a Deus, eu falei: Deus, que negócio é esse? Por que salvação? Mas quando eu coloquei os meus pés neste lugar, eu entendi o céu. Deus tem projeto de salvação neste lugar. Deus tem algo diferente para realizar em corações e vidas aqui neste lugar. Eu já entendi.
falar do Deus das portas abertas. Quantos creem que o nosso Deus é o Deus das portas abertas? Nosso Deus é o Deus das portas abertas. E Ele está aqui nessa noite para abrir as comportas do céu neste lugar. Mas nós vamos entrar um pouquinho na maior delas, que é a porta da salvação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura. Nós vamos trabalhar um pouquinho a Bíblia e vamos trabalhar nos dois livros, João e Apocalipse. Eu falando, Deus, o Senhor Deus da salvação. O Senhor nessa noite Ele quer ministrar aos corações daqueles que precisam e querem entrar pela porta que é Jesus Cristo. Mas também Ele quer falar dos salvos também. A responsabilidade que nós temos e os padrões estabelecidos por Deus para que nós venhamos desfrutar das portas abertas, porque são muitas. Nosso Deus é o Deus de muitas portas. A partir do momento que eu entro por uma, que é Jesus Cristo, quando eu recebo essa porta, quando eu recebo, que eu tenho acesso a essa porta, e eu encontro salvação, através dela eu encontro libertação, através dela eu encontro felicidade, através dela eu encontro prosperidade, através dela eu encontro paz, através dela eu encontro muitas portas. Nós não vamos poder falar de todas aqui, mas pelo menos de 3 nós vamos falar. Esse capítulo 10 de João, Jesus ele vem falando do bom pastor, fala através de parábolas. O Senhor Jesus sempre usou figuras de linguagem para dizer aos seus discípulos, às pessoas, para apresentar verdadeiramente quem Ele é. Ele sempre usou de figuras de linguagem, usou de parábolas, até porque as pessoas daquela época entendiam muito bem. No caso aqui do bom pastor, os fariseus, os religiosos da época entendiam bem a linguagem. Ele falava do bom pastor, do aprisco, da porta. Mas no capítulo 7, o 9 e o 10, qual nós faremos menção nessa noite, diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O 9, ele faz de novo menção e mais uma vez ele afirma: eu sou a porta. Se alguém, olha só, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. No versículo 10, ele já vem dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Jesus é lindo. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: Jesus é a porta que está aqui nessa noite. Mais uma vez, Jesus é a porta que está aqui nesta noite. E nela, mais uma vez, e nela, você encontra salvação, aleluia, libertação e pastagem. Oh, aleluia. O nosso Deus é o Deus que abre portas e mais portas e mais portas e mais portas. E a porta da salvação ele concedeu através de Jesus, pois ele mesmo afirma aqui nessa passagem que ele é a porta. E se alguém entrar por ele, aleluia, essa pessoa ela vai alcançar libertação, ou seja, ela entrará e sairá. Isso quer dizer que você tem a liberdade, você pode andar livremente e também encontrará pastagem.
frente, eu quero pedir a você nesta noite, porque nós temos um hábito, irmão, isso é um hábito do ser humano. Fulano poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra é para fulano, não, essa palavra é para nós, Deus. Então eu quero pedir para uma porta que nem Jesus que abre. O Espírito Santo ele tem poder de agir, ele pode até trabalhar nos convencendo, mas existe uma porta que Jesus não pode abrir, é a porta do seu coração, que aliás está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, fala para ele: seja bem-vindo, Senhor. Estou abrindo a porta do meu coração para que o Senhor fale. Não feche a porta do seu coração neste momento. Não feche a porta do seu coração neste momento. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para falar. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para agir. Porque essa porta, Jesus, ele não pode fazer nada. Ele só está batendo e pedindo: eu quero entrar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas se você permitir. Hebreus, no capítulo, aleluia, 3, no versículo 7 e 8, a parte A, diz o seguinte: o Espírito Santo de Deus diz assim: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não endureça seu coração, não. Fala: Deus, Senhor Jesus, o Senhor tem a liberdade. E como eu disse, Jesus sempre usou figuras de linguagem, sempre usou muitas figuras para falar quem Ele é. E Ele se refere a Ele mesmo em várias passagens, quando nós lemos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Ele se refere a Ele mesmo como a luz do mundo, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto de João, ele se refere a ele mesmo como um bom pastor e a porta. A porta, o qual, aleluia, através dele nós temos acesso livre ao Pai. Jesus é a porta que nos dá acesso livre ao Pai. Aleluia. E nessa noite, essa porta, você pode entrar por ela, encontrar libertação, ser liberto. João aqui fala: entrará e sairá e achará passagem. Jesus, ele não quer só também da salvação, ele quer que você tenha uma vida, como fala aqui no versículo 10, o ladrão, aquele que te aprisiona, aquele que te acorrenta, aquele que traz para você tristeza, que vem matar, roubar e destruir os seus sonhos. Ele traz tristeza, ele traz dor, ele te aprisiona, ele te acorrenta. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Uma vida abundante quer dizer o quê? Que você vai caminhar em pastos verdejantes. Uma vez que você encontra Jesus, você tem a liberdade, você pode encontrar muitas portas e ainda achar passagem, e ainda poder desfrutar não só de uma palavra viva, uma palavra que liberta, algo transformador, como também desfrutar neste mundo uma vida abundante. Porque Jesus não morreu somente para que fosse o nosso Salvador. Eu costumo dizer sempre isso nas minhas ministrações. Ele não morreu para que nós tivéssemos um Salvador somente, mas Ele morreu para que fosse Senhor de nossas vidas. Um Senhor, o que Ele faz? Um Senhor, nós temos a obrigação de obedecer, e do Senhor também nós podemos receber ricas e muitas vezes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o que é uma porta? O que é uma porta? O que sugere uma porta? Uma porta sugere o quê? Um acesso que eu vou ter a um outro lugar. Uma porta aberta sugere o quê? Que eu vou ter acesso a outro lugar.
dizer com isso? Hoje você tem a oportunidade de entrar por essa porta que é Jesus. E você tem acesso a ela, você tem a oportunidade, aleluia, de alcançar a sua salvação, de alcançar aqui, desfrutar de uma libertação, de algo pleno no Senhor, e ainda desfrutar de ricas e ricas bênçãos do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele pode porque Ele é Deus. A autoridade foi dada a Ele, aleluia. E essa porta de salvação é uma das primeiras que eu quero falar para você nessa noite. Ele quer que você entre por cá. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez, como esse texto expressa aqui, você está com seus sonhos mortos. O diabo levou de você tudo. Levou de você a alegria. Levou de você o prazer de poder acordar e dar um sorriso. Levou de você, aleluia, o seu coração que se fechou, trazendo para você danos terríveis. Porque é isso que o diabo faz. Ele nos aprisiona. Ele quer fazer de nós dependentes de alguma coisa. O trabalhar do diabo na vida do homem é o seguinte: você pode perceber que um homem, e quando eu me refiro a um homem, eu estou me referindo a um homem, a uma mulher, ao jovem, porque hoje já não tem mais idade. Ele, quando aprisiona o ser humano, quando ele rouba, porque ele veio para isso, roubar, destruir, matar mesmo. Ele abre portas falsas. E deixa eu te dizer quais são essas portas. Vícios. O homem e a mulher estão lidando com vícios terríveis, achando que essa porta vai levar a algum lugar. Eu vou beber, eu vou usar drogas, eu vou me prostituir, eu vou jogar. São tantos vícios que têm aprisionado o ser humano. São portas que o diabo, através do engano, ele traz e aprisiona, e essa pessoa, ela se sente satisfeita por pequenos momentos. Porque essa felicidade não é uma felicidade que a pessoa vai desfrutar dela e vai se sentir bem, não. Essa felicidade é uma felicidade que dura pouco, enquanto você está no impacto, no êxtase daquela situação. Mas quando passa aquilo ali, o ser humano, ele volta a um estado pior do que ele entrou. Porque vem a depressão, vem a acusação, ele se sente um lixo. E é isso que o diabo, ele tenta fazer. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer roubar os seus sonhos, fazendo você se sentir a pior criatura, quando na verdade Jesus fala que você é o projeto mais perfeito de Deus. Ele te criou, ele te formou, e melhor ainda, ele deu a vida por sua vida. E o diabo faz você se sentir um nada, sabe por quê? Porque ele quer te destruir. Mas Jesus, como diz no verso 30, no versículo 30, ele veio para dar vida e aí tem abundância. Só que para desfrutar disso eu tenho que entrar por essa porta. Não tem outra alternativa. Eu tenho que entrar por essa porta que é Jesus, a salvação que me dá acesso ao Pai, que me leva à vida eterna. Eu não posso simplesmente ser simpatizante de Jesus, não. Eu tenho que ser direta e objetiva. Não adianta eu vir aos cultos ser simpatizante, não. Eu tenho que entrar por essa porta, porque ele diz: eu sou a porta. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz: conhecereis a verdade. Está lá em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Ele não é uma das verdades. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então eu entendo o quê?
Você e sua família. Mas irmã, eu estou aqui sozinha nessa noite. A minha família, eu não sei o que fazer com ela. Como diz o pastor Carlos, toma essa responsabilidade sobre a sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para de ficar escorado e arranjando desculpa para não estar na casa do Senhor, colocando culpa na família. Não, você tem que tomar a posição, se colocar nessa posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não tem que esperar a sua família, você tem que ser a coluna que vai levar a sua família para o céu. Porque a porta que é Jesus nessa noite está aqui, e Ele nos chama. Ele nos convida, Ele nos faz um convite. Quem quer ir na paz, me siga-me. Em Jesus nós somos, olha só, abençoados, enriquecidos com todas as bênçãos espirituais, como também materiais. Ele é o nosso Salvador, sim, mas aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, nós temos promessas de desfrutar das portas abertas, e Ele tem muitas. O nosso Deus é o Deus de portas abertas, Ele é assim, Ele é o Deus da providência. Olha aqui, você entrará e sairá, você não vai alcançar sua libertação, mas aqui no verso 8 diz que você achará passagem. Aqui se refere a palavra de Deus, sim, porque quando eu entro por essa porta que eu alcanço libertação, eu acho passagem, porque a palavra do Senhor é quem vai me alimentar, sim. Mas eu também, aleluia, eu quero te dizer que isso aqui também está se referindo, que você vai caminhar em pastos verdejantes, as portas vão se abrir para você e para sua família. Deus vai entrar com a providência. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Deus, Ele quer e pode abrir todas as portas para nós. Abre lá, aleluia, no livro de Romanos, no capítulo 31 e 32. Olha como que Ele pode abrir e quer abrir as portas. Tem como colocar aí pra gente, o Gabriel, por gentileza? Ele quer e pode abrir. Oh, aleluia. Romanos 31 e 32. Aleluia. Romanos 8, 31 e 32. Bem, conseguiram? Eu vou ler. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Olha só, não só é a salvação, não. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ele entregou o seu filho para morrer por nós, e nele nós alcançamos a salvação através de Jesus, mas nele também nós alcançaremos todas as coisas. Nós podemos desfrutar sim. E Deus quer e pode abrir essas portas. Mas só que agora vem a parte mais triste do negócio. Nós vamos entrar nela. Mas para isso, nós temos que guardar a sua palavra, custe o que custar. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: para eu poder desfrutar das portas abertas, eu tenho que guardar a palavra do Senhor, custe o que custar. Nas lutas, nas dificuldades, na falta de pão, no desprezo, nas calúnias. Em todos os momentos nós temos que guardar a palavra de Deus. O salmista Davi, ele diz o seguinte: escondi ou guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando eu guardo a palavra de Deus no teu coração, quando se revela o coração, está armazenado na mente do ser humano, está se referindo à mente do ser humano,
Porque o homem ele começa a pecar, é na mente, aonde ele começa o quê? Ele já começa a idealizar o pecado. Então toda vez, a maioria das vezes se refere ao coração do homem, está se referindo à mente. Ou seja, ele guarda tanta palavra no coração dele, ele guarda com tanto amor, que no momento em que ele vai pecar, ele dá um passo atrás, ele se lembra que a palavra diz: não, eu não pecarei, serei fiel até o fim, porque eu sei a quem eu sirvo, e eu guardarei sim a palavra dele, para que eu possa desfrutar das mais ricas bênçãos do Senhor. É isso que o salmista Davi ele expressa. E muitas vezes, igreja, nós estamos esquecendo, aplicamos a palavra naquilo que nos convém, e aquilo que não nos convém nós colocamos de lado. É como se eu falasse assim: Senhor Jesus, isso aqui me convém, então eu pego, mas isso aqui não, Senhor, isso aqui eu deixo de lado. E muitas vezes nós estamos deixando de receber ou desfrutar das portas abertas, porque simplesmente não queremos obedecer aos padrões divinos estabelecidos, que não são aquilo que lhe convém, mas aquilo que Deus direcionou e disse que teria que ser. Porque a partir do momento que eu sirvo ao Senhor, que eu dei aleluia, que eu falo para Ele: o Senhor agora é o meu Senhor e Salvador, não mais vivo eu, mas Cristo em mim. Então, se Cristo vive em mim, não são mais as minhas vontades, não são mais os meus desejos, não é o que eu acho, o que eu penso, mas sim o que Ele pensa, aquilo que é certo. Porque a partir de agora, nem sempre o que eu pensar vai ser o correto. Sabe por quê, irmãos? Que nós temos duas mentes: a mente carnal e a mente espiritual. Quantos de nós nos deparamos durante o dia com a nossa mente carnal e a nossa mente espiritual pensando ao mesmo tempo? Paulo fala sobre isso. É o espírito e a carne brigando entre si, e as nossas mentes começam a brigar. Paulo fala sobre isso. E o homem espiritual, ele é conduzido pela mente espiritual. Se a sua carne tem sobrepuxado o seu espírito, é hora de dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade, porque eu quero desfrutar o melhor dessa terra. Porque nós estamos deixando de viver o melhor dessa terra, porque simplesmente não seguimos os padrões estabelecidos por Deus. E existem condições para portas abertas. Abre lá em Apocalipse 3:7. Irmãos, vai doer um pouquinho. Vai doer porque doeu em mim. Porque a palavra, antes dela ser ministrada, que ela foca primeiramente naquele que traz a palavra do Senhor. Ele falou muito ao meu coração. E eu sei que vai doer porque doeu em mim. Mas a palavra do nosso Deus, ela diz que o nosso Deus é o Deus que corrige, porque Ele ama. Ele é um Pai que ama. E olha só o que diz a palavra do Senhor no capítulo 7. Eu falei 3:7, perdão. No capítulo 7, no capítulo 3, no versículo 7, quando ele escreve a carta à igreja de Filadélfia, ele endereça ao pastor para que o pastor leia essa carta à igreja de Filadélfia. Todos nós sabemos que Filadélfia e Esmirna eram as duas igrejas fiéis ao Senhor. Esmirna sofria com a perseguição. Era uma igreja perseguida, mas era uma igreja que permanecia fiel. Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja com pouca força. Essa pouca força está se referindo porque era igreja de poucos membros, era uma igreja pequena, que aos olhos humanos não teria condição nenhuma de sobreviver às dificuldades que elas sobreviviam. Mas é interessante o testemunho que o próprio Deus dá daquela igreja. Uma igreja pequena, talvez como eu e você, que se sentimos tão pequenininho aqui nessa noite, sem condição nenhuma para caminhar. Mas eu quero te dizer que nessa noite eu já quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. O
testemunhar da sua vida. E quando eu imagino o Senhor falando daquela igreja, eu posso imaginar Ele se levantando do mais alto e sublime trono, olhando para aquela igreja tão pequena, tão machucada, talvez tão ferida, mas fiel à palavra de Deus, fiel, aleluia, nas promessas de Deus, esperançosa, uma igreja que, aleluia, esperava ver